Boa noite, pessoal. Vocês estão me escutando? Beleza, então. Hoje a nossa palestra vai ser com o Igor Moraes. Ele é biólogo pela Universidade Federal de Pernambuco. Ele é mestre em zoologia pela Universidade Estadual de Santa Cruz. E desde 2007 ele trabalha com zoológicos brasileiros para promover reformas em prol do bem-estar animal e organizar também programas de manejo populacional. Além disso, também, ele é gerente de projetos educacionais no Zoológico de Brasília e pesquisador também no Instituto Aquália. E hoje, a nossa palestra vai ser do tema O Zoológico como Último Refúgio e uma História Não Contada da Conservação. Então, sinta-se à vontade, Igor, a palavra é toda sua agora. A gente não está escutando o seu áudio, Igor. Desculpa, o microfone agora está foi desligado. Bem, boa noite, pessoal. Prazer estar aqui hoje. Agradeço ao pessoal do GES pelo convite. Antes de começarmos, eu gostaria, podem responder pelo chat. Eu gostaria de perguntar quem já visitou um zoológico no Brasil e qual zoológico foi esse? Pomerode, Paulinha, Curitiba, Pomerode, Beto Carreiro, São Paulo. É Atibaia ou Itatiba? Curitiba e Pomerode, Gramado, Sorocaba, Campinas, Belo Horizonte, Pomerode, ok. São Paulo, Parque das Aves. Alguém já visitou um zoológico? Pomerode fica em Santa Catarina. Zoológico São Paulo, Aquário Natal. Alguém já visitou um zoológico fora do Brasil? E se sim, qual foi esse? Ok, Busch Gardens, Aquário de Vancouver. Ok. Bem, deixa eu partilhar aqui a apresentação com vocês. Todo mundo está conseguindo ver a tela? Ok, então vamos começar. Como já foi dito, eu sou biólogo formado no campus da UFPE em Recife, Pernambuco. Tenho mestrado em zoologia pela UESC em Ilhéus, no sul da Bahia. Parte desse mestrado foi realizado no Laboratório Nacional de Mamíferos Marinhos dos Estados Unidos, em Seattle.
mas estou na área dos zoológicos há 14 anos. Conheço pelo menos 78 instituições em 7 países: Brasil, Argentina, Colômbia, Portugal, Estados Unidos, Suíça e Alemanha. De 2003 a 2020 eu comecei a participar da eu participei da Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil, principalmente no seu Comitê de Bem-Estar Animal. A partir de 2016 eu comecei a trabalhar na Fundação Jardim Zoológico de Brasília, e de 2018 a 2020 eu fui responsável pelo programa de conservação em cativeiro da ariranha e do cachorro vinagre, que são 2 espécies ameaçadas bastante icônicas aqui do Brasil. Mas quando eu começo a falar da conservação, para falar da história da conservação em zoológicos, eu tenho que começar falando do momento que foi mais memorável para mim dentro dessa área, e foi meu encontro com um animal dessa espécie no Cincinnati Zoo, nos Estados Unidos. Para quem não sabe, esse é o rinoceronte de Sumatra, o grande mamífero terrestre mais ameaçado da Terra. Se estima que restem menos de 80 indivíduos dessa espécie. E a razão de eu ter ido até Cincinnati, no meio dos Estados Unidos, foi apenas para ver esse rinoceronte. E por que Cincinnati? Porque lá foi o único zoológico que obteve sucesso na reprodução dessa espécie. Igor. Sim. Desculpa te atrapalhar, mas aqui aparentemente tá aparecendo que tá a apresentação, mas a gente não tá tendo acesso aos teus slides. Então deixa eu voltar. Agora dá pra ver. Ok. Bem, repetindo, como já foi dito, eu sou biólogo formado no campus da UFPE em Recife, Pernambuco. Tenho mestrado em zoologia pela UESC, em Ilhéus, no sul da Bahia. Parte desse mestrado foi realizada no Laboratório Nacional de Mamíferos Marinhos dos Estados Unidos, em Seattle. Estou na área dos zoológicos há 14 anos. Conheço pelo menos 78 instituições em 7 países: no Brasil, Argentina, Colômbia, Estados Unidos, Portugal, Suíça e Alemanha. De 2013 a 2020, eu participei da Associação Zoológicos e Aquários do Brasil, principalmente no seu Comitê de Bem-Estar Animal. E a partir de 2016, eu comecei a trabalhar na Fundação Jardim Zoológico de Brasília. De 2018 a 2020, eu fui responsável pelo programa de conservação em cativeiro da ariranha e do cachorro vinagre, que são 2 espécies ameaçadas bastante icônicas aqui do Brasil. Mas, para começar a falar da história da conservação nos zoológicos, eu preciso falar do momento mais memorável que eu tive nessa área, que foi um encontro no Cincinnati Zoo, lá nos Estados Unidos, com um animal dessa espécie. Para quem não conhece, esse é o rinoceronte de Sumatra, o grande mamífero terrestre mais ameaçado da face da Terra. Restam menos de 80 indivíduos dessa espécie, todos confinados a uma pequena área da ilha de Bornéu e a ilha de Sumatra, na Indonésia. E a única razão de eu ter ido a Cincinnati foi para ter conhecido um rinoceronte dessa espécie. E por que Cincinnati? Porque foi lá onde, graças ao trabalho da doutora Terry Roth, que é diretora de Ciência e Conservação do Cincinnati Zoo, que se conseguiu reproduzir essa espécie com sucesso. Na verdade, foi graças ao trabalho do zoológico de Cincinnati que se conseguiu descobrir toda a fisiologia reprodutiva do rinoceronte de Sumatra e também o conhecimento necessário para você aplicar isso em manejo no ambiente natural para tentar salvar essa espécie criticamente ameaçada.
Mas, infelizmente, a situação do rinoceronte de Sumatra não é única. Ela, poderíamos até dizer que é lugar comum no planeta hoje. Esse é um artigo publicado na prestigiosa revista Science, em 2015, onde é dito que a taxa média de extinção de espécies de animais vertebrados é 114 vezes maior hoje do que em outros períodos da história da Terra. Aqui eu trago alguns exemplos de espécies e subespécies de animais extintos: a alca gigante do Atlântico Norte, o sapo dourado da Costa Rica, a vaca marinha de Steller, do Mar de Bering, foi extinta pela caça 25 anos depois de ter sido descoberta, foca monge do Caribe, o primeiro mamífero descrito pelos europeus no Novo Mundo. O último indivíduo conhecido foi avistado em 1955, perto da Jamaica. Tigre do Cáspio, uma subespécie de tigre que habitava a Ásia Central e não é vista desde a década de 1970. E a arara azul pequena. Não confundir com a ararinha azul do filme Rio, que é endêmica do sertão da Bahia, só existe lá. A arara azul pequena era uma ave que habitava o sul do Brasil, o norte da Argentina, o Paraguai e o Uruguai. Ela não é avistada desde 1960. Então, esses são exemplos do que os pesquisadores chamam que nós estamos entrando na sexta extinção em massa. Para se ter uma ideia do impacto de uma extinção em massa, lembrem-se que a última foi há 65 milhões de anos, quando os dinossauros desapareceram. Mas o que é que está provocando essa extinção em massa? A destruição do habitat. Nós estamos muito familiarizados com as queimadas na Amazônia, no Pantanal, no Cerrado, mas a destruição do habitat também é a mudança climática. No caso, o urso polar é totalmente dependente da calota de gelo do Ártico. Sem a calota de gelo no Ártico, sem lar para o urso polar. Invasão por espécies exóticas, que são introduzidas acidentalmente ou intencionalmente. Aqui eu trago 3 exemplos bastante icônicos do Brasil: pardal, gato doméstico, caracol gigante africano. São espécies que predam animais nativos, competem com os animais nativos por recursos, ou até mesmo disseminam doenças entre os animais nativos. Poluição, estamos muito familiarizados com a poluição do ar, mas a poluição também pode ser poluição química, poluição sonora. Crescimento desordenado da população, somos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo hoje, e as estimativas nos dizem que vamos ultrapassar o século XXI com mais de 11 bilhões. Então imaginem só o estrago que essa quantidade de gente trará. E o que muita gente conhece bem, que é a opção pela caça ou coleta excessiva de uma espécie. Retire mais de uma espécie do que ela consegue repor pela reprodução natural e essa espécie estará caminhando para a extinção total. Essas são as 5 causas que um grande biólogo chamado Edward Wilson estabeleceu para a sexta extinção em massa. Isso também embasado por relatórios internacionais de organizações como o Fundo Mundial para a Natureza, o WWF, que em seu relatório Planeta Vivo alerta que o mundo perdeu quase 70% da vida selvagem em menos de 50 anos. Isso em termos gerais. Se nós formos olhar alguns biomas, como a Mata Atlântica, nós já perdemos 93% da Mata Atlântica. E como resultado, a situação de algumas espécies hoje é tão crítica que nós poderíamos colocar todos dentro de um vagão de trem, como alerta um artista. Restam apenas 63 rinocerontes de Java, todos confinados ao Parque Nacional do Jongkulon, na Indonésia. 30 vaquitas, o cetáceo mais ameaçado da Terra. Eles vivem apenas em uma pequena região do Mar de Cortés, no México, e estão sendo imensamente impactados por capturas acidentais em redes de pesca. 43 geckos da Ilha Christmas. Esse pequeno lagarto não existe mais no ambiente natural. Foi extinto nessa ilha próximo da Austrália devido a predadores introduzidos. Hoje a espécie só existe em cativeiro. O martim pescador de Guam, outra espécie que só existe em cativeiro. Ele foi exterminado pela introdução de serpentes na ilha de Guam, no Pacífico. Essas serpentes foram introduzidas acidentalmente por aviões durante a Segunda Guerra.
e chegaram em uma ilha onde as aves não conheciam predadores terrestres, não existiam predadores terrestres lá. Como resultado, as serpentes devoraram quase todas as espécies nativas da ilha, e hoje essa espécie só existe em cativeiro, mas não desapareceu graças a um programa da Associação Norte-Americana de Zoos e Aquários. As boas notícias são que esse número está desatualizado, existem atualmente 130 martins pescadores de Guam, e um dos programas de maior sucesso, um dos índices de reprodução de maior sucesso é do Disney Animal Kingdom, lá na Flórida. Bem, mas quando a gente começa a falar de conservação, nós temos que deixar claro que existem duas estratégias básicas de conservação. Aí eu pergunto para vocês, quais seriam essas duas estratégias básicas de conservação? Alguém tem alguma ideia quais são as duas estratégias básicas de conservação? Preservação. Olha, aí foi só uma coisa importante. Conservação e preservação, apesar de no Brasil a gente acharem que serem muito vendidos como sinônimos, conservação e preservação são coisas diferentes. A conservação envolve o ser humano no processo, enquanto a preservação exclui o ser humano do processo. Então, os zoológicos trabalham com conservação, mas não podem trabalhar com preservação. As duas estratégias básicas da conservação são a in situ, a que ocorre no ambiente natural da espécie, em reservas, parques nacionais, e a conservação ex situ, aquela que ocorre fora do ambiente natural da espécie. É a que é feita em zoológicos, criadouros, aquários, laboratórios, museus, universidades. E a grande mágica, como iremos ver, é unir as duas. Nós veremos que isso é possível, mas que exige muito estudo, paciência e dedicação. E, para falar de conservação de zoológicos, eu preciso primeiro definir o que é um zoológico. Pode parecer uma coisa um tanto absurda, mas se nós formos olhar na literatura, existem várias definições de zoológico. Eu gosto particularmente da definição da doutora Jenny Gray, que é a diretora do Zoos Victoria, na Austrália, onde ela diz que um zoológico é qualquer lugar que mantém animais selvagens em cativeiro e esteja aberto à visitação. Um exemplo aqui do Brasil, o Parque das Aves, em Foz do Iguaçu, o melhor zoológico do Brasil, na minha opinião. Ele é famoso por esses recintos que nós chamamos de walking through, onde o visitante segue trilhas pré-determinadas com os animais ao seu redor. Aqui um exemplo também do zoológico de Brasília. Também do zoológico de Brasília, um recinto do tigre de Bengala branco. Aqui 2 tigres da Malásia, no Woodland Park Zoo, em Seattle, nos Estados Unidos. Eu particularmente gosto bastante desse vídeo, porque primeiro, esse tigre encara esse menininho por alguns segundos nos olhos, e ele ajuda a derrubar um mito que é muito comum, até mesmo entre os profissionais zoológicos no Brasil, de que os visitantes são um problema para os animais. Há estudos hoje que mostram que muito mais importante para o animal é o ambiente no interior do recinto do que a presença ou ausência de visitantes. Inclusive, um estudo feito com leões e tigres no Zoo Atlanta, nos Estados Unidos, mostra que esses animais têm uma série de comportamentos anormais e comportamentos estereotipados aumentados quando não conseguem ter uma boa visão dos visitantes. Aqui é uma demonstração de um treino por reforço positivo com ariranha no Zoológico de Brasília. O treino por reforço positivo ou condicionamento operante é extremamente importante para facilitar procedimentos veterinários,
para facilitar o manejo, o cuidado diário com os animais e também para questões de educação. Zoológico de Belo Horizonte, o primeiro zoológico do Brasil a ter um setor dedicado a bem-estar animal e condicionamento, isso lá no ano 2000. Foi também o primeiro zoológico do Brasil a ter um BRET para manejo por contato protegido com elefantes. Contato protegido é uma recomendação internacional para manejo de elefantes. Há inclusive um estudo feito nos Estados Unidos que mostra que os elefantes respondem até 78 vezes melhor por meio do contato protegido com uma barreira entre nós e o animal do que por meio do contato direto. Uma demonstração também de condicionamento com um leão africano no San Diego Zoo, na Califórnia. Você consegue dessensibilizar um leão para aplicar uma injeção sem necessidade de anestesia. Os veterinários sabem, até melhor do que eu, que a anestesia sempre envolve algum risco para o animal. Então, o que você puder fazer para minimizar o uso de anestesia, melhor. Você pode até mesmo examinar a boca de um leão sem necessidade de anestesia. Mas, infelizmente, o condicionamento também pode ser usado para outras coisas. Então, é importante ficarmos atentos a qual é a filosofia da instituição, qual é a forma de trabalho dessa instituição, para apoiarmos aquelas que usam condicionamento para melhorar a vida dos animais e não simplesmente para fazerem exibições para os visitantes. Os zoológicos não são todos iguais. Esse também é um zoológico na Argentina. Veja esse leão marinho sul-americano muito abaixo do peso, num ambiente com água de péssima qualidade, com um tanque pequeno que pode gerar todo tipo de ferimento. Infelizmente, é uma instituição que é amplamente mantida por visitantes brasileiros, que acham bonitinho tirar uma foto com um tigre ou com um leão como se fosse um bicho de estimação. Aqui, outro zoológico, só que dessa vez no Brasil. Eu juro para vocês que isso não é um peru de Natal, gente. Isso é um avestruz macho. Esse tipo de ambiente é o que nós chamamos de arquitetura rígida de zoológico. Aquela arquitetura com pouca funcionalidade para os animais, ou nenhuma funcionalidade, e que se caracteriza também por ter um formato cúbico. Esse tipo de arquitetura que passa a imagem do zoológico como uma prisão para os visitantes. Infelizmente, é um tipo de arquitetura que é bastante comum nos zoológicos brasileiros. Então, como eu falei, os zoológicos não são todos iguais, há diferenças entre seus conceitos, suas concepções. Geralmente, os pesquisadores listam até 8 diferentes conceitos ou concepções de zoológico. Eu gosto de reduzir para apenas 3, sendo da antiguidade até o século XVIII, principalmente, as chamadas coleções apreciativas, ou como são mais conhecidas no termo francês, ménageries. Eram aquelas coleções de animais da nobreza para demonstrar poder e riqueza. Do século XVIII ao século XX, principalmente, nós temos o conceito que estamos mais familiarizados aqui no Brasil, que são os zoológicos de visitação pública propriamente ditos, aqueles locais onde as pessoas vão ver animais exóticos, animais que não vêm no dia a dia. E do século XX ao presente, nós temos a chamada concepção moderna. Importante deixar claro que todos esses 3 conceitos, todas essas 3 concepções ainda são encontrados no mundo hoje. A história do zoológico ela não é linear, não é chegamos no século XVIII, todo mundo muda para a visitação pública, chegamos no século XX, todo mundo muda para a concepção moderna. Não é assim que funciona. A história do zoológico, como toda a criação humana, ela é complexa, bem ramificada, e como resultado você pode encontrar esses 3 conceitos ainda no mundo hoje e até mesmo dentro de um único país, como é o caso do Brasil. Mas quais são os 4 pilares do zoológico moderno? Alguém sabe o que é que fundamenta a existência do zoológico moderno?
Bora pensar um pouquinho, pessoal. O que é que justifica, fundamenta a existência do zoológico moderno? Ok, temos um primeiro pilar, educação. Está faltando 3. Temos 1. Conservação, temos 2. Faltam 2. Pesquisa, falta 1. Não é bem-estar. Isso mesmo, lazer. Esses são os 4 pilares do zoológico moderno: conservação, pesquisa, educação e lazer. Todos são igualmente importantes. Uma instituição precisa desempenhar os 4 igualmente bem para ser considerado um zoológico moderno. E eles foram estabelecidos pelo grande biólogo Heine Hediger, e pai da ciência no zoológico, em 1942, com a publicação de um livro chamado Animais Selvagens no Cativeiro, um guia da biologia dos jardins zoológicos. Quem quiser se aprofundar mais nesse assunto, existe a estratégia de conservação e a estratégia de bem-estar animal da Associação Mundial de Zoos e Aquários, a UASA. Eu tive o prazer de traduzir ambas para o português, e elas podem ser baixadas gratuitamente em PDF no site da UASA. Basta acessar o site e na aba Conservation e na aba Animal Welfare, clica lá e baixa. Mas a ideia da conservação nos zoológicos é mais antiga do que a própria concepção do zoológico moderno. E ela começa com esse animal. Alguém sabe que espécie é essa? É um bisão. Qual espécie de bisão? Lembrando que existem 2 espécies de bisão no planeta atualmente. Nós vamos falar das 2 hoje, mas qual é essa? Isso mesmo, Júlia, é o bisão americano. E para começarmos a falar do bisão americano, nós temos que estar cientes de que no início do século XVIII, haviam de 25 a 30 milhões de bisões na América do Norte. Era literalmente um mar de bisão pelas planícies. Só que no final do século XIX, restavam menos de 100 em estado selvagem. Como mostram essas fotos, são pilhas e pilhas de ossos de bisão. E a pergunta que eu faço é: qual foi a razão desse extermínio? Por que é que ocorreu esse massacre do bisão americano? Não exatamente. Por que vocês acham que houve esse extermínio, houve essa caça tão intensa do bisão americano? Por causa da pele? Teve a ver por causa da pele, teve a ver com o consumo de carne, mas havia um outro motivo que era o principal. Alguém já leu o livro ou assistiu o filme Enterrem Meu Coração na Curva do Rio? Esse livro e esse filme, na verdade, o filme é apenas um capítulo do livro. Ele conta a história da colonização do interior da América do Norte e do extermínio dos povos indígenas. E o bisão americano era um animal incrivelmente importante para essas tribos, porque ele não só fornecia carne e pele para as tribos, mas também era como se fosse um tótem, um animal
muito importante para a mitologia, para a religião desses povos. Então, que melhor maneira de você exterminar as tribos indígenas lá da América do Norte do que privá-las de sua fonte de carne, sua fonte de couro e também do animal que sustenta toda a sua mitologia, sua religião. E então essa foi a razão de que até o final do século XIX o exército dos Estados Unidos tinha ordens para que, caso visse um bisão, atirasse sem qualquer questionamento. Bem, nessa época vai chegar esse senhor, William Hornaday. Ele era um naturalista e também taxidermista, empalhava animais para museus, e de fato ele mesmo caçava os animais que empalhava. Ele vai fundar em 1896 a Sociedade Zoológica de Nova York, que 3 anos depois inaugura o famoso Zoológico do Bronx, aquele da série do Animal Planet, e que no início do século XX, em 1903, vai manter a maior manada de bisões americanos em cativeiro no mundo, 40 animais. E a origem dessa manada está associada a esse bezerro, aqui da foto, ao lado do William Hornaday, que cativou o coração do Hornaday. O nome desse bezerro era Sam, e qual foi a história dele? William Hornaday recebeu uma proposta para taxidermizar um bisão americano, então ele saiu numa expedição para caçar um animal. 2 coisas aconteceram. Primeiro, ele constatou da dificuldade que existia de encontrar bisões, como a espécie havia sumido. Depois de muito procurar, ele achou um bisão, abateu o animal para descobrir que era uma fêmea que estava com um bezerro. Ele então levou esse bezerro para o cativeiro, que foi o Sam. O Sam sobreviveu apenas por 6 meses, mas foi o suficiente para cativar o coração do William Hornaday. E isso levou, em 1905, durante um jantar na Casa dos Felinos do Zoológico do Bronx, e com a presença do presidente Theodore Roosevelt, a fundar a Sociedade Americana de Proteção ao Bisão. O objetivo dessa sociedade era angariar recursos para a conservação da espécie. E com esses recursos, em 1907, o próprio William Hornaday supervisionou a transferência de 15 bisões do Zoológico do Bronx para uma área protegida das montanhas de Ouachita. E aqui vocês podem ver ele em cima do cavalo. Em 1913, ele publicou um livro, cujo título era Nossa Vida Selvagem em Desaparecimento, Seu Extermínio e Preservação. É considerado o predecessor, o pai da lista vermelha de espécies ameaçadas. Só que o William Hornaday sabia que alguns poderiam acusá-lo de hipocrisia, porque ele mesmo tinha sido um caçador. Ele também não era conhecido por ser uma pessoa fácil, ele tinha uma língua bastante afiada, na verdade. E ele escreveu o seguinte na introdução desse livro: é hora de as pessoas que não atiram clamarem para aquelas que o fazem pararem. E se isso for traição, então deixe meus inimigos tirarem o máximo proveito. Mas é importante a gente observar, com relação a essa época, que existia a crença de que só porque o animal estava no cativeiro era sinônimo de conservação. Infelizmente, essa é uma crença ainda muito comum no Brasil hoje. Eu já conversei com colegas que dizem: eu trabalho com a conservação do tigre. Eu pergunto: como você trabalha com a conservação do tigre? Eu tenho um tigre aqui no zoológico. Tá, mas o que é que você faz? Não, o pessoal vem aqui e vê o tigre. Lamento informar que isso não é conservação. Se acreditava que qualquer reprodução significava conservação e bem-estar, lamento informar que é algo mais complexo. Se o filhote não nasceu dentro de um planejamento, de um programa de conservação, então você só reproduziu o animal. E reproduzir por reproduzir, qualquer granja, sítio ou fazenda também faz. Com relação ao bem-estar, nós sabemos que algumas espécies, como por exemplo, golfinhos e leões, têm um comportamento reprodutivo aumentado quando estão em locais, em ambientes de baixa qualidade. Em ambientes que têm baixa complexidade, são ambientes pobres em qualidade.
pouco conhecimento sobre o manejo, o cuidado com a espécie. O exemplo que eu trago aqui é o tigre da Tasmânia, o tilacino, maior marsupial carnívoro da era moderna. Chegou a ser amplamente mantido em zoológicos. A população em cativeiro chegou a ser superior a 200 indivíduos. E mesmo assim, a espécie foi declarada extinta no dia 7 de setembro de 1936. Por que isso aconteceu? Apesar dessa quantidade imensa de animais nos zoológicos, há o registro de apenas uma reprodução no zoológico de Melbourne, na Austrália, e acredita-se que isso aconteceu porque foi o único zoológico que, por acaso, manteve tilacinos que não eram aparentados dentro do mesmo recinto. O pouco que sabemos sobre esse animal hoje sugere que eles não se reproduziam em grupos familiares aparentados. Bem, não havia nenhuma preocupação com o bem-estar mental dos animais, a preocupação era apenas com o bem-estar físico. O recinto tinha que ser fácil de limpar para o animal não contrair uma infecção, não poderia ter nada que o animal pudesse subir, cair, se machucar. Então a preocupação era o animal não pode se ferir, mas ninguém se preocupava com relação ao estado mental do animal, com relação se o animal era um ser senciente, um ser consciente. E também havia uma ausência de envolvimento dos visitantes com ações pela conservação daquela espécie ou a conservação dos ambientes naturais. A mensagem que era passada era: venha no zoológico andar nas costas de um elefante, por exemplo, sem se preocupar se isso prejudica o esqueleto desse animal, sem se preocupar se esses animais estão sendo intensamente caçados no ambiente natural, já simplesmente venha ao zoológico para se divertir. Por causa disso, vão haver várias tentativas fracassadas de salvar espécies ameaçadas. Uma delas foi feita com o pombo passageiro. Não sei se vocês sabem, mas essa já foi a ave mais abundante do mundo. Eles eram conhecidos como os pombos que roubavam sol enquanto migravam em grupos enormes, desde o sul do Canadá até o norte do México. Um naturalista chamado Alexander Wilson registrou que um grupo desses pombos em migração roubou o sol da cidade de Chicago por 3 dias. Eram grupos enormes de mais de 2 bilhões de aves. No entanto, foi uma espécie intensamente caçada, ao ponto que no dia 1º de setembro de 1914, tivemos a morte de Marta, o último indivíduo conhecido da espécie, no zoológico de Cincinnati, lá nos Estados Unidos. O interesse sobre o pombo passageiro era tão grande que, sabe qual foi o primeiro estudo científico publicado sobre a espécie? Foi a necrópsia da Marta. Ou seja, nós só valorizamos essa espécie depois que ela se perdeu. O recinto que a Marta viveu existe até hoje, no zoológico de Cincinnati. Há uma estátua em homenagem a ela na entrada e há vários indivíduos taxidermizados. Esse é um macho, a fêmea era inteiramente cinza. A Marta hoje está taxidermizada no Smithsonian, em Washington, D.C. E lá se conta toda a história do extermínio do pombo passageiro e também a situação de várias outras espécies ameaçadas. É um memorial da extinção. Mas bem, quando a gente fala da conservação ex situ, a conservação em cativeiro, nós temos que nos perguntar o que ela é. Aí eu questiono vocês. Conservação ex situ é manter e ou exibir animais em cativeiro, meramente reproduzir animais, ou manter populações saudáveis e viáveis a longo prazo? O que vocês acham que é conservação ex situ? Alternativa A, B ou C? Muito bem, alternativa C, todos acertaram. E como é que nós fazemos isso? Para fazermos isso, nós temos que lembrar das palavras de um grande biólogo e primatólogo, fez vários estudos com primatas no Brasil, inclusive o Russell Mittermeier, que disse que temos que ver a natureza e o cativeiro não como construções separadas, mas como um processo contínuo pelo qual nós devemos trabalhar para alcançar a conservação a longo prazo.
Isso significa que temos que manter populações mínimas viáveis. E o que seriam populações mínimas viáveis? É o menor tamanho que a população tem que ter, com alta probabilidade de 90% ou mais de persistir nos próximos 100 anos. E a pergunta é, como é que nós fazemos isso? Para fazermos isso, nós vamos ter que olhar a história de outro bisão, o bisão europeu, que era encontrado desde a França até as montanhas Altai, na Ásia Central, mas foi caçado ao ponto que no início do século XX restavam apenas 2 manadas em estado selvagem. Uma na floresta de Białowieża, na Polônia, e outra nas montanhas do Cáucaso. Em 1927, os 3 últimos animais são abatidos nas montanhas do Cáucaso. A espécie é declarada extinta na natureza, mas por sorte era mantida em vários zoológicos da Europa. Se reproduzia bem. Por azar, havia-se tentado cruzá-lo com seu parente norte-americano e gerou-se híbridos. E o que é que eu faço com híbrido? O que é que eu faço com um animal que eu não posso soltar nem nas montanhas e florestas da Ásia e Europa e nem nas planícies da América do Norte? Eu não posso simplesmente construir uma ilha no meio do Atlântico. Qual seria a solução para esse problema? Como é que vocês resolveriam esse problema? Eu tenho bisões puros, tenho bisões híbridos. Como é que eu resolvo esse problema? Bem, já temos aqui uma sugestão. Tentar voltar às espécies puras através da reprodução para soltar elas na natureza. Só uma pequena correção. O termo aí correto seria espécimes, seriam os indivíduos da espécie, não a espécie em si. Mas é basicamente isso que tem que ser feito. E para isso ser feito, vai ser utilizada uma técnica chamada Study Book, que foi desenvolvida na Inglaterra no século XVIII. Foi uma técnica inicialmente para animais domésticos, por isso Study Book, traduzido literalmente, significa livro do garanhão, porque começou com cavalos. E em 1932, um biólogo, que era também diretor do zoológico de Munique, na Alemanha, chamado Reise Hecker, vai usar essa técnica com a espécie selvagem, que será o bisão europeu. Um study book nada mais é do que um registro genealógico, um registro de parentesco de uma população de animais. Quem lida com cães, com cachorro, conhece isso sob outro nome, pedigree, study book pedigree são a mesma coisa. E o que o Reise Hecker vai fazer é tentar levantar quantos bisões puros existem em cativeiro e qual é a origem deles, qual é o parentesco deles. Ele também tem uma história muito interessante. Ele era casado com uma judia, frequentou reuniões do Partido Comunista Alemão. Então vocês devem imaginar que a vida dele na Alemanha da década de 1930 não deve ter sido fácil. De fato, ele foi preso pelo Partido Nazista. E ele só não enfrentou um destino pior porque o irmão dele, Lutz Hecker, era membro do partido e próximo a Adolf Hitler. Não sei se alguém aqui já leu o livro ou assistiu o filme O Zoológico de Varsóvia. Alguém aqui já leu o livro ou assistiu o filme O Zoológico de Varsóvia? Sim. Quem já viu o filme deve lembrar que o Lutz Hecker aparece no filme como diretor do Zoológico de Berlim. Ele era o irmão do Reise Hecker. Bem, com base nesse study book, ele vai descobrir que restam 54 bisões puros em cativeiro, todos descendentes de apenas 12 indivíduos,
e vai começar a coordenar a reprodução desses animais para minimizar os efeitos da endogamia, de consanguinidade e do endocruzamento. A população de bisões europeus vai crescer, de forma que em 1951 podem ser feitas as primeiras reintroduções na floresta de Białowieża, na Polônia, que foi também um local onde os últimos bisões da Europa existiram. De fato, hoje é considerado um patrimônio natural da Unesco. Uma das razões é porque foi lá que o bisão europeu voltou à natureza. A população hoje vai muito bem, em alguns casos bem até demais, como mostram essas fotos. A população aumentou ao ponto que os bisões entram literalmente dentro de cidades, vilarejos. Isso nos mostra que em alguns casos não basta apenas reintroduzir o bisão, você tem que reconstruir o ecossistema inteiro, você tem que reintroduzir também o lobo, o urso pardo, que são os predadores naturais do bisão. Mas a gente tem que lembrar que só ter o Studbook não significa que você terá conservação, que você terá um programa de conservação. Infelizmente, está se tornando meio com a moda hoje no Brasil vender o Studbook como ideia de sinônimo de programa de conservação. Não é, e eu vou explicar para vocês por que não é. Observem isso aqui, um smartphone. Aí eu pergunto, o que é que eu preciso, além de energia elétrica e mãos, claro, para usar um smartphone? Pensem um pouquinho, o que é que eu preciso além de energia elétrica e mãos para usar um smartphone? Pense um pouquinho, o que é que eu preciso? Exatamente. Sinal, internet, eu preciso de uma rede telefônica. De nada adianta eu ter o smartphone e não ter uma rede telefônica para usar. É a mesma coisa com o Studbook. E nada adianta eu ter o Studbook se eu não tenho um programa de manejo populacional, se eu não tenho vários zoológicos, várias instituições trabalhando em conjunto. O Studbook é a primeira ferramenta necessária para um programa de conservação em cativeiro. Mas só ter o Studbook não significa que eu tenha esse programa. Se eu não tiver vários zoológicos trabalhando juntos, de nada adianta o Studbook. E bem, depois do bisão europeu, chegamos na história de um cervo, o cervo do Padre David, e esse cervo tem esse nome porque ele foi primeiramente descrito por um padre missionário francês chamado Armand Davy, que adquiriu 3 carcaças de cervos que viviam no jardim do imperador da China. O Armand Davy também é o cara que descreveu o panda gigante. Antes dele, ninguém no Ocidente sabia da existência do panda gigante. Só que no final do século XIX, vai restar apenas uma manada desses cervos nos jardins de Nanyuan, que pertenciam ao imperador Totti. Infelizmente, devido à inundação e a conflitos na China, guerras civis, vão restar apenas 30 cervos no final do século XIX, e é aí que vai entrar o Duque de Belfort, Reverend Russell,
que era também um naturalista. Ele de fato chegou a ser presidente da Sociedade Zoológica de Londres, que vai levar uma manada desses cervos para se reproduzirem no terreno de sua família na Baía de Warburton. De fato, hoje essa área é conhecida como Warburton Safari Park, é um centro de conservação especializado em mamíferos de casco, principalmente cervos, cavalos selvagens. E aí eu pergunto para vocês, como vocês acham que o Duque de Bedford conseguiu esses cervos? Só havia os cervos da manada lá do imperador chinês. Como vocês acham que ele conseguiu? Foi de certa forma comprando. Foi de certa forma comprando, mas digamos que o imperador chinês não chegou a ser consultado sobre essa compra. O que ele fez foi lavar as mãos, molhar as mãos molhar as mãos dos guardas do imperador para que conseguissem os cervos para ele. Ele subornou os guardas e assim conseguiu os cervos. E ainda bem que isso foi feito, porque a população pouco depois desapareceu na China. E em 1956 existiam 380 cervos em cativeiros, todos descendentes da manada do Duque de Bedford. Em 1957, a Sociedade Zoológica de Londres publica um studbook para a espécie. Essa é a foto, essa imagem do studbook original. A espécie é hoje amplamente manejada em cativeiro, tanto nos Estados Unidos quanto em vários países da Europa. Essa é uma foto da manada do San Diego Zoo Safari Park, na Califórnia. Um detalhe. Não fiquem preocupados por eles estarem num lamaçal. O cervo do Padre David é um mamífero de áreas alagadas. Ele é um ungulado, um mamífero de casco que gosta de lama, de áreas alagadiças, de pântanos. Então não se assustem, porque eles estão na lama porque literalmente gostam dela. Em 1985, 20 cervos são enviados para um semicativeiro, um cercado, nos mesmos jardins onde eles desapareceram, nos jardins de Nanyuan. Em 1998, ocorre novamente uma inundação, só que dessa vez essa inundação vai ter um efeito benéfico para a espécie. Essas inundações vão arrebentar vários cercados, onde eram mantidos cervos em semicativeiro, e esses animais vão assim voltar para o ambiente natural, ao ponto de que atualmente existem mais de 600 cervos do Padre David vivendo em 53 manadas na China. O terceiro studbook a ser desenvolvido para um animal selvagem foi feito para o cavalo de Przewalski. Esse nome é porque a espécie foi descoberta pelo coronel russo Nikolai Przewalski, enquanto caçava nas estepes da Mongólia, na Ásia Central. No início do século XX, Karl Hagenbeck, o maior comerciante de animais do mundo, captura 52 potros, 52 jovens cavalos na Mongólia, e essa captura vai ser uma faca de 2 gumes, porque vai ser essa captura que vai extinguir a espécie no ambiente natural e também vai salvar ela de desaparecer completamente. E eu pergunto a vocês, por que essa captura afetou tanto a espécie no ambiente natural? O que vocês acham que aconteceu? Ou como vocês acham que o Karl Hagenbeck capturou os cavalos?
com comida, pense que essa captura, como eu falei, ela contribuiu para o desaparecimento da espécie no ambiente natural. Porque como vocês acham que essa captura contribuiu para o desaparecimento da espécie? Isso, matando. Mas quem vocês acham que ele matou? Outros são cavalos. Isso mesmo. Ele matou os animais adultos para conseguir capturar os animais jovens. Como eu falei, ele era considerado o maior comerciante de animais do mundo na época. Essa é uma charge de um jornal alemão que mostra a carruagem do Karl Hagenbeck chegando e os animais fugindo na floresta. A legenda da charge era: "Fujam, Hagenbeck vem aí". E ainda bem que ele fez isso, porque em 1945 vão restar apenas 31 animais no planeta, todos nos zoológicos de Praga e Munique. A população diminui para 12 cavalos no final da década de 1950, todos no zoológico de Praga. E aí que vai chegar a doutora Erna Mohr, uma das 10 primeiras mulheres a obter um doutorado em zoologia. Ela trabalhava no Museu de História Natural de Berlim e, em comparação com o zoológico de Praga, ela vai estabelecer um studbook para o cavalo de Przewalski. O studbook existe até hoje. Claro que estamos na era da tecnologia, então ele é hoje inteiramente digital. Quem participa do programa acessa um site na internet e consegue visualizar todas as informações sobre a população de cavalos de Przewalski em cativeiro no mundo atualmente. Bem, e na década de 1990 essa população subiu para quase 1.000 animais em 33 países, de forma que em 1992 pôde ser feita a reintrodução de 16 no Parque Nacional da Mongólia. E atualmente nós temos uma população superior a 2.000 cavalos de Przewalski em todo o mundo. Então vejam que de 12 fomos para pouco mais de 2.000 animais. E em 1973, com o intuito de melhorar e organizar as informações do manejo em cativeiro, surge um sistema chamado International Species Information System, cuja sigla inicial era ISIS, mas infelizmente, como terroristas islâmicos se apropriaram dessa sigla, eles tiveram que mudar para Species 360, e trata-se de um sistema que surgiu no Hospital Veterinário do Minnesota Zoo, nos Estados Unidos, que era para manter registros dos animais individualmente. O sistema foi tão bem desenvolvido que passou a ser vendido para outros zoológicos, de forma a se tornar um grande banco de dados, cujo os zoológicos que participam dele pagam anuidade. A anuidade, se eu bem lembro, custa na faixa de $5.000, mas varia de acordo com a quantidade de animais que o zoológico possui. E os dados mais recentes sobre o Species 360 são que ele tem registro de 21.000 espécies, o que totaliza 6,8 milhões de animais, e o que os veterinários adoram, há 75 milhões de históricos médicos de 90 países. Então, uma grande fonte de dados, uma grande fonte de informação sobre manejo em cativeiro. Em 1924, nós temos a fundação da Associação Norte-Americana de Zoos e Aquários, a AZA, e quando chegamos ao final da década de 1970, 3 caras, William Conway, George Rabb e Michael Hutchins, eles decidem que está na hora da AZA começar a trabalhar de uma forma mais cooperativa, de começar a trabalhar em conjunto pela conservação de espécies ameaçadas. Atualmente, infelizmente,
O George Rabb e o Michael Hutchins já faleceram, apenas o William Conway ainda está vivo. Ele é considerado o maior diretor de zoológicos ainda vivo. Ele tem 92 anos. E eles elaboraram em 1981 o que ficou conhecido como os planos de sobrevivência das espécies, os Survival Species Plans, os SSPs, que tratava de você fazer uma cooperação para o manejo da população de vários animais em cativeiro e também pesquisas entre os membros da AZA. Se alguém já visitou um zoológico da AZA, com certeza já viu esse símbolo em alguma placa dos animais. Eles começaram com apenas 13 programas, sendo 12 mamíferos e uma ave. Essa ave é o estorninho de Bali, que é criticamente ameaçado. Restam apenas cerca de 100 animais no ambiente natural na Indonésia. E como eu falei, isso é amplamente divulgado nas instituições que são membros da AZA. Você chega lá e vê numa placa esse rinoceronte, você sabe que os indivíduos no zoológico, dentro do recinto, fazem parte de um programa de conservação da AZA. Bem, aqui alguns dados da Associação Norte-Americana de Zoos e Aquários. Eles atuam em 127 países, 42% dos seus projetos têm lugar nos Estados Unidos, mas também ocorrem na Indonésia, Quênia, China e Canadá. Ajudam 823 espécies e subespécies, das quais 231 estão na lista, são englobadas pela Lei de Espécies Ameaçadas dos Estados Unidos. As organizações membros da AZA lideram 27% dos projetos e eles direcionam 216 milhões de dólares para a conservação. Aqui o dado está um pouco desatualizado, eles dizem que são 217 membros da AZA, mas atualmente são 243. E eles começaram a desenvolver também recentemente programas de conservação direcionados para o ambiente natural, que são os chamados SAFES, Saving Animals from Extinction, que englobam ações no ambiente natural para gorilas, para vaquita, para rinocerontes, guepardos, grows, pinguins, tartarugas de água doce, tartarugas marinhas, tubarões e raias e elefantes. Mas e o Brasil? Bem, ao contrário do que muita gente pensa, o zoológico mais antigo do Brasil não é o zoológico do Rio de Janeiro, mas o do Museu Emílio Gueldi, em Belém do Pará, que foi fundado em 1895. Em 1977, a gente tem uma fundação de uma ONG, a Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil, que originalmente era chamada de Sociedade de Zoológicos e Aquários do Brasil. É uma ONG que tenta coordenar programas de conservação, pesquisa e educação entre seus membros. Mas a lei que regulamenta os zoológicos no Brasil é bem recente, ela data de 1983 e tem apenas uma página, com pouca menção à conservação e ao bem-estar animal. Temos uma instrução normativa, aqui está em vigor a número 7 do IBAMA, de 2015. Ela trata sobre a categoria das instituições, se é zoológico, criadouro ou mantenedouro, e também se os animais podem ter manejo por contato protegido ou por contato direto, e com relação à infraestrutura e tamanho dos recintos. Muitas vezes as pessoas perguntam por que é que nós temos ainda uma infraestrutura tão defasada, tão antiga, tão arcaica na maioria dos zoológicos brasileiros. Parte da razão é que essa infraestrutura arcaica tem amparo da lei. Se vocês olharem na instrução normativa, vocês vão ver que para 2 tigres, 2 leões, 2 onças pintadas, 2 leopardos das neves, 2 onças pardas, o tamanho mínimo exigido de recinto pela lei é de apenas 70 metros quadrados. Enquanto há estudos científicos, por exemplo, que sugerem que o tamanho mínimo de um recinto para 2 tigres tem que ser de 1.000 metros quadrados. Então veja que o padrão exigido pela lei é muito baixo. E aqui no Brasil, nós temos também um exemplo que tem a ver com 4 primatas endêmicos do país, que só existem aqui na Mata Atlântica. A primeira descrição deles data de 1519, quando um padre relatou ter visto lindos gatos próximos a micos e similares a leões no Rio de Janeiro. É quase certo que foi um mico-leão dourado,
mas nós também temos aqui no Brasil o mico-leão da cara dourada, no sul da Bahia, o mico-leão preto no interior de São Paulo, e o mico-leão da cara preta no norte do Paraná. A primeira reprodução do mico-leão dourado em cativeiro ocorreu no Zoológico de Londres, na antiga Casa dos Primatas, lá na segunda metade do século XIX, e ocorreu totalmente ao acaso. A população dessa espécie continua a cair na Mata Atlântica do Rio de Janeiro, tanto por causa do desmatamento, quanto por causa do tráfico de animais silvestres. E em 1963, surge um biólogo que estava bem ciente da situação do mico-leão, porque ele, quando era mais jovem, era um caçador que perambulava pelas matas do Rio de Janeiro e chegou a observar várias vezes os micos no seu ambiente natural. E ele resolve um mistério, que é como reproduzir micos-leões em cativeiro, enquanto trabalhava como curador de mamíferos no Zoológico do Rio de Janeiro. Na verdade, o Adelmar Coimbra Filho é também considerado um dos pais da primatologia no Brasil. E alguns o consideram também como o Nobel que o Brasil não teve. Ele vai descobrir como reproduzir os micos-leões simplesmente se lembrando de como esses animais se comportavam na Mata Atlântica. O que ele percebeu é que as pessoas antes faziam recintos muito altos e com os galhos voltados principalmente na vertical, e com poucos ou nenhum abrigo para os animais. Só que, dada a sua experiência de conhecer a espécie no meio selvagem, ele sabe que os micos se deslocam muito mais na horizontal, nos galhos, do que na vertical, e que eles têm ocos, buracos nas árvores, onde eles procuram refúgio, onde eles se abrigam durante a noite. Então ele vai começar a colocar caixas-ninhos nos recintos e colocar os galhos mais na posição horizontal do que na vertical, e os animais começam a se reproduzir. E ele começa a pensar em usar a reprodução desses animais no cativeiro para ajudar os micos no ambiente natural. Essa ideia dele não vai ser ouvida aqui no Brasil. O apoio vai vir do Smithsonian National Zoo, em Washington, D.C., que em 1972 organiza a primeira conferência para salvar o mico-leão. Ele começa a trabalhar com a doutora Deborah Kleiman e sua equipe lá do National Zoo. E entre os membros dessa equipe estava o Dr. John Ballou, o pai da genética aplicada à conservação, que vai publicar o primeiro studbook para o mico-leão dourado. O João Ballou não é só famoso por trabalhar com micos-leões, ele também tem trabalhos com panda gigante, tigres, condores da Califórnia e diversas outras espécies ameaçadas. E ainda bem que isso vai ser feito, porque em 1975 restam menos de 200 micos-leões dourados no ambiente natural. A população era tão pequena que iria desaparecer por si só, sem a necessidade de qualquer ação humana, porque estava toda isolada, toda fragmentada pelas matas do norte do Rio de Janeiro. E com base nisso, a Deborah Kleiman recomenda a criação de uma reserva no litoral norte fluminense, a reserva biológica do Poço das Antas, para se fazer um programa de reintrodução dos micos-leões. Esse programa tem início em 1981, com a chamada Operação Contagem Regressiva. Com base no studbook feito pelo John Ballou, se enviam grupos de micos para o National Zoo em Washington, D.C., para serem treinados para voltar à Mata Atlântica no Brasil. E em 1984 tem a primeira soltura de 14 micos em Poço das Antas. O que acontece é um desastre completo, todos os animais morrem. Mas o que foi importante, se aprendeu o porquê desses animais terem morrido. Esses animais, eles passavam muito mais tempo procurando comida no chão e no subbosque do que na copa das árvores, onde a comida está na Mata Atlântica para eles, e assim eram muito vulneráveis a predadores. Então, com base nesse aprendizado, foi desenvolvido um método de soltura novo, conhecido como soft release, ou soltura branda, que como é que funcionava? Os animais chegavam do zoológico, eram soltos lá em Poço das Antas,
E os pesquisadores suplementavam a alimentação deles de forma artificial, ofereciam frutas, alimentos para esses micos. E acompanhavam o desenvolvimento do grupo. O grupo se reproduzia, e quando os filhotes desses micos nasciam e cresciam, eles já sabiam se virar sozinhos na floresta. Então a atenção, o monitoramento tinha que ser só apenas com os animais que chegavam logo do zoológico. Seus descendentes já saberiam se virar por conta própria. Como resultado, 95% desses descendentes dos animais zoológicos ainda estão vivos. A população aumentou ao ponto de ultrapassar 3.000 micos-leões dourados no ambiente natural. É considerado o programa de maior sucesso no mundo na integração ex situ in situ, e é um programa que foi feito aqui no Brasil, mas apesar de ter saído da cabeça de um brasileiro, teve pouco ou nenhum apoio aqui, de forma que até hoje esse programa é coordenado nos Estados Unidos. Quem coordena o programa do mico-leão dourado hoje é a doutora Jennifer Michelberg, no Zoológico de Atlanta, e o programa do mico-leão preto e do mico-leão da cara dourada é coordenado na Europa. Há também um caso de uma ave. Aqui eu apresento para vocês o mutum de Alagoas, que foi descrito inicialmente pelo naturalista George Margrave, no século XVII. Ele era o naturalista da comitiva do conde Maurício Nassau, mas o George Margrave não descreveu de onde veio a ave. Isso vai caber ao Olivério Pinto, em 1951, localizar a distribuição da ave na Mata Atlântica do Nordeste, em Pernambuco, Alagoas. Em 1976, um criador chamado Pedro Nardelli captura 3 indivíduos na região de Roteiro, no interior de Alagoas, e leva-os para o cativeiro, no Rio de Janeiro. E ainda bem que ele fez isso, porque a espécie foi declarada extinta pouco tempo depois, no ambiente natural, tanto devido à caça como à imensa destruição da Mata Atlântica, que foi muito motivada pelo programa do pró-álcool durante a ditadura militar. Como eram apenas 3 aves, o Pedro Nardelli teve que tomar a difícil decisão de cruzá-los com seu parente próximo da Amazônia, o mutum cavalo, para evitar os problemas de consanguinidade. Ainda bem que fez isso, porque a população subiu para 130 aves em 2 criadouros. Ele fundou uma outra população no criadouro em Minas Gerais. E aí entrou a ciência, principalmente com um trabalho desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos, e começaram a usar a genética para coordenar esses cruzamentos dos mutuns de Alagoas de forma a tornar a linhagem pura novamente. Em 2008, tivemos a publicação de um plano de ação do ICMBio para o mutum de Alagoas, que considera o manejo no cativeiro como fundamental para essa espécie. E 10 anos depois, esse plano de ação foi encerrado, mas apenas 56% das ações foram consideradas concluídas. Em 2014, a Sociedade Zoológicos e Aquários do Brasil estabeleceu uma parceria para aumentar essa população de mutuns de Alagoas. Em 2018, temos 4 zoológicos manejando a espécie. O primeiro a receber os animais foi o Parque das Aves, que conseguiu a postura de 2 ovos após apenas 69 dias. E os outros são o Zoo das Aves em Minas Gerais, o Centro de Educação Ambiental Pedro Nardelli em Alagoas e o Zoológico de Belo Horizonte. Em 2015, o Parque das Aves surpreendeu a todos com a notícia do primeiro filhote de mutum de Alagoas a nascer em um zoológico, mas atualmente existem mais de 20 filhotes nascidos lá até agora. A recomendação é que esses filhotes sejam criados em incubadoras, e para evitar que eles gerem um imprint, uma estampagem com seus cuidadores humanos, que eles ficam humanizados, é usado um boneco de pelúcia na forma de mutum de Alagoas. Inclusive, esse boneco é comercializado na loja do Parque das Aves, caso alguém tenha interesse. Existe hoje um setor dentro do Parque das Aves dedicado apenas ao mutum de Alagoas, já que eles são o primeiro zoológico do mundo
a ser focado em espécies da Mata Atlântica. Em abril de 2018, a Associação dos Zoológicos e Aquários do Brasil estabeleceu um acordo de cooperação técnica com o Ministério do Meio Ambiente para o manejo em cativeiro de 25 espécies brasileiras ameaçadas. São 5 peixes, 2 répteis e um anfíbio, 6 aves, 11 mamíferos. Em 2018 foi feita uma reunião no Zoológico de São Paulo para alinhar as diretrizes desse acordo. Contou com ampla participação de membros da associação, pesquisadores e funcionários do ICMBio, IBAMA e Ministério do Meio Ambiente. Só que o primeiro treinamento para as pessoas que iriam coordenar esses programas ocorreu apenas em março de 2020. Contou, inclusive, com a participação do Dr. John Balu, aquele que fez o trabalho do mico-leão dourado. E foi um treinamento para se aprender a mexer em 2 softwares computacionais necessários para o manejo da população em cativeiro, que é o ZIMIS para Studybooks e o PMX. Mas quais são os desafios? Primeiro, por causa de uma lei complementar de 2008, a gestão de fauna passou para os estados. Então, atualmente, nós não temos uma gestão centralizada de fauna no país. Ainda há muita falta de cooperação e compartilhamento de dados e informações entre os zoológicos. É mais fácil eu ter acesso a dados sobre animais em zoológicos da Europa e Estados Unidos do que aqui do Brasil. Existe ainda uma deficiência muito grande na capacitação dos profissionais de zoológicos e aquários a respeito de conceitos de taxonomia sistemática, genética e ecologia de populações, que são conceitos fundamentais para a conservação. Nós temos muitos problemas com relação ao manejo dos animais e a infraestrutura ultrapassada das instituições, o que gera problemas não apenas para cuidar desses animais, mas também para garantir bons níveis de bem-estar. E nós temos ainda uma mentalidade de forma muito preocupante de coleção de animais na maioria dos zoológicos. Ou seja, ainda há aquela visão que o animal é meu. E quando vem a recomendação do Studybook para transferir aquele animal para reproduzir com outro animal em outro zoológico, a instituição diz que não quer porque não quer ficar sem aquele animal, porque o animal é deles. Então, infelizmente, ainda existe muito aqui no Brasil essa visão de que os animais são como figurinhas num álbum. Mas o que é que nós precisamos lembrar para fazer conservação? Diz que ciência importa, ciência é necessário. Eu sei que isso é difícil no Brasil atual, mas há um estudo publicado em agosto de 2020 e procurou responder a seguinte pergunta: quantas extinções de aves e mamíferos foram recentemente prevenidas devido a ações de conservação? O que eles descobriram é que de 93 a 2020, de 21 a 32 extinções de aves, de 7 a 16 extinções de mamíferos foram evitadas graças a ações de conservação, muitas desenvolvidas em parceria com zoológicos, e que, se não fosse por causa dessas ações, as taxas de desaparecimento e de extinção teriam sido até 4 vezes maiores. Então veja que conservação com base na ciência funciona. E nós temos que lembrar que conservação não é fazer soltura de animais sem considerar aspectos genéticos, demográficos e monitoramento pós-soltura. Então, só ficar soltando animais por aí não é conservação. Conservação não é reproduzir animais sem planejamento populacional, sem um programa de conservação. E conservação não é exibir animais em ambientes de arquitetura rígida e sem programas educacionais. E por que é que nós devemos cuidar do zoológico, devemos nos preocupar com os zoológicos? Eu trago aqui uma história que eu considero impressionante. Essa é Frankfurt. Logo após o final da Segunda Guerra, a cidade foi quase completamente destruída. O zoológico da cidade, que é o segundo mais antigo da Alemanha, foi inteiramente destruído. Só que, depois da guerra, foi a primeira coisa que a população da cidade quis reconstruir. E por que a população de Frankfurt decidiu recomeçar a reconstrução da cidade pelo zoológico? Porque eles sabiam que iriam levar anos
para reconstruir a cidade, e durante esses anos crianças iriam nascer, crianças iriam crescer, iam ver as cicatrizes da guerra, mas o zoológico era encarado como um refúgio de paz, um refúgio de conexão com a natureza. Então as pessoas poderiam descansar, relaxar indo para o zoológico. Ele possui também um dos aquários mais antigos na Alemanha, inclusive que maneja várias espécies de peixes da Amazônia. E é um dos 2 únicos zoológicos na Europa que maneja o kiwi marrom, que é uma das 4 espécies de kiwi, uma ave que é endêmica da Nova Zelândia, só existe lá. Bem, eu detestaria terminar essa palestra pedindo para vocês acreditarem em mim, ou ouvindo de vocês que vocês acreditam em mim, eu acredito em tudo que Igor falou. Pelo contrário, eu não quero que ninguém acredite em mim. Nada do que eu falei aqui eu tirei da cartola, tudo tem uma base, um fundamento, uma referência. Por isso, quem quiser saber mais, existem vários manuais de manejo para diversas espécies. Esses são os da Associação Norte-Americana de Zoos e Aquários, a AZA, que podem ser baixados gratuitamente na internet. Existem diversos livros publicados. Infelizmente, a maioria está em inglês, o que pode limitar o nosso acesso aqui no Brasil, mas quem tiver interesse, eu posso usar o Animal Welfare em PDF e posso encaminhar para os interessados. É só me chamar via WhatsApp, que eu tenho tudo salvo no telefone, e passo para vocês. Quem quiser se aprofundar, existem esses 2 livros do professor Terry Maple, um grande biólogo e diretor zoológico nos Estados Unidos. São os primeiros 2 livros sobre filosofia e práticas do zoológico moderno em português. Eu traduzi voluntariamente ambos os livros. Infelizmente, não houve o interesse de nenhuma organização no Brasil de fazer o processo de edição dos livros aqui no país, de forma que isso teve que ser feito nos Estados Unidos. E, por causa disso, o preço dos livros é cotado em dólar. Nós conseguimos o preço promocional de $20, mas dada a realidade brasileira, eu sei que pode ser um pouco salgado. No entanto, vale bastante a pena para quem tem interesse. O professor no zoológico, além do bem-estar animal, eles podem ser comprados em formato físico no site da Amazon Internacional. Basta entrar lá, procurar pelo título do livro, e dentro de 2 semanas eles chegam na porta de sua casa. Por alguma razão, em formato físico, a Amazon do Brasil vende apenas o Além do Bem-Estar Animal. Tem até uma promoção que está com frete gratuito. Quem quiser se aprofundar em conservação e biodiversidade, nós temos também os livros do Edward Wilson. Há vários títulos traduzidos para o português. Ele escreve muito bem sobre esses assuntos. Há A Sexta Extinção da Elizabeth Colbert, que ganhou o prêmio Pulitzer em 2015, e O Bem-Estar dos Animais, da Temple Grandin e da Katherine Johnson, que não fala apenas de animais zoológicos, mas também de animais de estimação e animais de fazenda. E como ninguém faz nada sozinho, eu gostaria de agradecer a uma das minhas mentoras, a doutora Yara Barros, coordenadora do projeto Onças do Iguaçu atualmente. Ela também foi presidente da Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil, e foi durante a gestão dela como presidente da Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil que a associação tomou algum rumo científico, deixou de ser um clube de amigos, passou a se dedicar a procurar transformar os zoológicos, membros, em instituições de conservação, pesquisa e educação. Infelizmente, as gestões que vieram depois dela não deram continuidade a esse trabalho, voltaram para o antigo clube de amigos. E gostaria de agradecer também a todos os colegas zoológicos de Brasília que se dedicam ao bem-estar e qualidade de vida dos cerca de 1.000 animais, sob nossos cuidados. E ao GES, mais uma vez, pelo convite. E qualquer coisa, perguntas, dúvidas, críticas, sugestões, eu estou à disposição. Eu deixo aí meus contatos. Muito obrigado, pessoal.
Bom, Igor, muito obrigada pela palestra, ela foi realmente incrível. É muito importante a gente ter uma noção do que é toda a história da conservação e todos os desafios também que existem de todas as instituições e zoológicos também, né, que eles passam por isso. E quem tiver alguma dúvida, pessoal, pode ligar o áudio ou fazer ali pelo chat também. Bom, a Nicole já disponibilizou ali também o formulário para preencher para presença também. Então, não esqueçam de preencher ali, pessoal. Mayara, boa noite, Igor, tudo bem? Boa noite, aqui é o professor Auric, tudo bem? Tudo Excelente bem. Palestra, obrigado por ter contribuído aí para o nosso grupo. Eu tenho uma pergunta Alerta de Google ou Xiaomi. que realmente me intriga há muitos anos, né? Você comentou a respeito do Parque das Aves, né? Aquele sistema onde a gente visita e entra nos recintos, eu falo isso como médico veterinário, né? E me preocupa muito com o aspecto sanitário, né? Eu não sei qual é a tua opinião, eu acho que é importante, né, do ponto de vista, a gente fica muito, digamos assim, é muito lindo aquele aspecto, né, principalmente do Parque das Aves. Existe um parque também na Cidade do Cabo, que é muito parecido com esse sistema do Parque das Aves, no qual a gente é um sistema de imersão, a gente entra, mas me preocupa muito o aspecto sanitário, às vezes, do ponto de vista, digamos, uma pessoa está entrando num ambiente desse, está carregando algum agente e por um motivo qualquer venha contaminar isso. Eu já conversei, inclusive, com os veterinários, com biólogos de outros, mas muitas vezes o pessoal não acha que isso não vai acontecer. Mas me preocupa muito, principalmente esses períodos aí de doenças virais e outras doenças que podem surgir. Eu queria ouvir a tua opinião, o que tu acha, você, com a experiência que você tem, que já teve em outros lugares, né? Então seria muito importante a gente tirar essa minha dúvida, né? O que tu acha, qual é a tua opinião? Obrigado. Bem, professor, antes de tudo, tem um amigo e colega meu, um grande amigo e colega de mestrado, que até mandou lembranças para o senhor. Quando ele viu a divulgação, ele chegou: Igor, eu estudei lá, aí se caso o professor Auri apareça, manda lembranças para ele, manda um abraço para ele. É o Guilherme Bortolotto, que Guilherme. está hoje lá na Universidade de St. Andrews, na Escócia. Na Escócia. Inclusive, ele já deu palestra aqui para nós do trabalho que ele faz, né? Muito lindo, né? E eu vi que você, no seu currículo, também tem essa paixão aí pelos mamíferos marinhos, né? Sim. Bem, sobre essa questão da preocupação com relação à biossegurança em recintos de imersão, esses recintos do Walking Truth, aqui no Brasil, nós ainda temos poucos recintos desse tipo, e os poucos que temos são apenas com aves. Eu soube que existe um bem recente que envolve aves e ouriço cacheiro, mas todos estão basicamente com aves. Na Argentina temos com aves e cangurus, assim como temos com cangurus nos Estados Unidos, em países europeus também temos com cangurus, tanto nos Estados Unidos e na Europa também já temos com primatas, basicamente lêmures, mas também já vi com macacos africanos como cercopithecus, macacos colobos na Alemanha. E claro que existe sempre essa preocupação. Em alguns casos, existem estações de limpeza antes do visitante entrar no recinto desse tipo. O visitante é obrigado a lavar no mínimo as mãos, tem como algo semelhante a um pé dilúvio para ele entrar no recinto. Mas tem um estudo que saiu, eu não lembro exatamente a data, mas é um estudo recente da Sociedade Zoológica de Londres, que eles avaliaram não só o risco de biossegurança nesse tipo de recinto, mas também com relação ao zoológico em geral. E o que eles constataram é que em zoológicos de concepção moderna, que tem esses recintos naturalísticos, esses recintos que
não têm formato cúbico, são recintos muito funcionais para os animais, com vários elementos naturais. O que eles descobriram, fazendo esse levantamento, é que o risco de biossegurança é menor do que nos zoológicos tradicionais, naqueles zoológicos que tem recinto cúbico, que tem o que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil. E a explicação que eles deram foi que nesses recintos, nesse ambiente naturalístico, o estresse fisiológico que o animal enfrenta seria menor. Então, o animal estaria muito mais preparado em questão de sistema imunológico para combater qualquer patógeno do que ele estaria no recinto tradicional. Até é interessante porque eu estava conversando com uma colega do Zoológico de São Paulo sobre esse assunto. Ela está fazendo lá uma disciplina na pós-graduação, que eles têm parceria com a Federal de São Carlos, sobre biossegurança. Eu vou ver se eu encontro esse artigo, eu tenho esse artigo aqui em algum lugar, mas quem tiver curiosidade eu posso enviar depois. Mas há essa questão, pelo menos levantada pela Sociedade Zoológica de Londres, de que se o ambiente é mais naturalístico, o animal estaria, poderíamos dizer, mais protegido com relação a patógenos. Isso é interessante também porque eu estou nesse momento, eu estou escrevendo um livro sobre zoológicos nesse momento, e por causa disso eu tive que comparar vários dados de mortalidade em cativeiro, e felizmente zoológicos na Europa e Estados Unidos registram muito bem esses dados. Aqui no Brasil isso é problemático. Zoológicos brasileiros, não só zoológicos, eu diria que a sociedade brasileira tem um problema em registrar dados, porque no meu mestrado, que eu trabalhei com impacto de atividade baleeira, eu sofri bastante com isso. Quase não há dados sobre a questão da caça às baleias aqui no Brasil. O que eu encontrei foi que um levantamento feito de mortalidade de marsupiais no Zoológico de Londres mostra que no início do século XX, até a década de 1970, quando o Zoológico de Londres era considerado uma referência mundial, mas era também famoso pela sua arquitetura rígida, a mortalidade de marsupiais australianos era assombrosamente alta. Para se ter uma ideia, apenas 11% dos marsupiais australianos, incluindo koalas, cangurus, wombates, apenas 11% chegava aos 5 anos de idade. A critério de comparação, hoje, a expectativa de vida de média de várias espécies de canguru em cativeiro chega a 20 anos, ultrapassa até o que a expectativa deles no ambiente natural, e é por volta de 15 anos. Então, para ver que com relação a essa questão dos zoológicos modernos, se avançou bastante nisso de biossegurança. Claro que o meu ponto de vista, como o professor me observou, o veterinário tem um ponto de vista diferente, eu sou biólogo, então eu olho muito mais para a questão uma questão mais geral, envolvendo comportamento, saúde e ambiente. Mas quem tiver interesse, eu posso passar essas referências. Obrigado, Igor, pela sua... Bom, em primeiro lugar, pela sua palestra, né? A Mayara está coordenando aí, né? O nosso GEAS aí é um GEAS pequeno, né? Mas está muito atuante, principalmente nesse período de pandemia, né? Que nos deixa muito orgulhosos. E, além disso, pelas escolhas dos palestrantes. Isso é muito bacana, né? E é bacana ouvir a tua experiência, eu acho que isso é fundamental, né? Então, a gente fica muito contente. E de uma certa forma, eu acho que, por exemplo, essa dúvida que eu coloquei é mais uma dúvida minha, mas provavelmente muita gente que trabalha com esse sistema já deve ter estudado do ponto de vista sanitário, como você colocou, a parte de biossegurança, né? Mas é uma coisa que me preocupa muito, assim, às vezes eu já tive, na minha experiência na vida profissional, muitos anos atrás, né, eu participei, quando nós tivemos a peste suína africana aqui no Brasil, eu era estudante ainda, eu vivi isso intensamente,
E há quem diga que a peste suína africana entrou por alimentação, por resíduos de dejetos ou de aviões que chegavam no aeroporto do Rio de Janeiro, e dali a doença se espalhou, né? Mas assim como foi agora o coronavírus também. Mas assim, eu acho que é muito bacana esse tipo de como o caso do Parque das Aves, né? A gente sempre comenta, né, com os alunos, quem tiver a oportunidade de ir lá conhecer, né? É muito bacana mesmo, né? E parabéns aí pelo trabalho de vocês aí em Brasília, né? E desejar aí que continue dessa forma aí. Obrigado, Igor. Uma boa noite. Obrigado. Eu lembrei agora, também tem um estudo que é muito interessante, que foi feito pelo Stephen O'Brien. Stephen O'Brien é biólogo. Ele trabalha com questões de genética e vírus, e ele começou a investigar a questão da Aedes felina, do FIV. E ele foi fazer isso porque achava que o FIV poderia fornecer alguma luz para a questão do tratamento do HIV. Ele começou esse estudo principalmente lá no Smithsonian National Zoo, em Washington, D.C., e fez esse levantamento no cativeiro e no ambiente natural, e ele ficou estarrecido quando os primeiros dados chegaram, que mostraram que os felinos selvagens, o nível de contaminação e infecção pelo FIV chegava a 80%. E ele entrou em pânico, porque tinha várias espécies ameaçadas no meio, e ele disse, estamos com uma bomba nas mãos. Só que os pesquisadores que ajudaram na coleta de dados informaram, olha, reavalia isso porque os animais estão bem. Não há nada errado com os nossos animais. O que ele fez foi analisar o genoma do FIV, e ele descobriu que quando o FIV surgiu, se eu não me engano, foi há 8 milhões de anos atrás, ele causou uma pandemia que exterminou vários felinos selvagens, e os que sobreviveram foram os que entraram num tipo de coevolução com o vírus, que passaram a portar o vírus, mas não expressar os sintomas. Infelizmente, a linhagem de gato doméstico, a linhagem da qual o gato doméstico descende, foi uma linhagem que não ocorreu esse processo. Então é por isso que o FIV é uma ameaça muito maior para gatos domésticos do que para gatos selvagens. Eu já tive uma vez uma discussão aqui no Brasil com relação a animais felinos selvagens que portam o FIV, em juntar ou não com animais que não portam. Bem, aí se chegou no impasse entre biólogos e veterinários, porque havia o trabalho do Stephen O'Brien mostrando que isso era comum, que não haveria por ter preocupação, mas houve também uma questão dos veterinários que disseram, o animal não tem, o animal vai ser infectado e tal. Há um livro maravilhoso que eu recomendo que as pessoas leiam, que foi lançado recentemente no Brasil, chamado Contágio, do David Quayman. Ele é jornalista da National Geographic, mas o Contágio é sobre a questão das zoonoses no planeta e também das antroponoses, porque a Covid-19 agora começou como uma zoonose, só que agora virou antroponose, porque se sabe que algumas espécies no cativeiro podem pegar a Covid de nós humanos. Inclusive, vários zoológicos, tanto na América do Norte quanto na Europa, começaram já a vacinar alguns grupos de animais contra a Covid. Bom, então, se ninguém mais tem dúvida, deixo aqui meu muito obrigado em nome do GEAS, por ter aceitado o nosso convite para a palestra e pela palestra também, que foi incrível. Obrigado. Obrigada, Igor. Eu vou deixar aqui para vocês, quem tiver interesse de assistir, existe uma participação do... Uma participação do David Quayman no programa Roda Viva,
onde ele fala, inclusive, desse livro, Contágio. E aí, quem quiser dar uma olhada, vale muito a pena. E muito obrigado, pessoal, pelo convite. Qualquer coisa, eu estou à disposição. Muito obrigada, então, e boa noite para todo mundo também. Boa noite.